O que torna uma criança vulnerável? Você já se perguntou? Não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas o que é a vulnerabilidade? É talvez você não saber se defender, é você não saber se posicionar, é essa falta de conhecimento, orientação e até mesmo noção do que está acontecendo. A gente não tem essa compreensão total e isso acaba nos tornando vulneráveis. No caso das crianças, e com certeza em alguns momentos você também já vivenciou isso quando você era criança, elas se tornam vulneráveis por escolhas dos adultos. Então, o que é a vulnerabilidade? Ela é uma consequência para a criança de escolhas que foram tomadas por ela. Por exemplo, e às vezes essa escolha ela não é consciente, às vezes não é intencional, eu escolho deixar o meu filho vulnerável, mas às vezes é pela falta mesmo de opções. Por exemplo, os pais que precisam trabalhar fora e não tem com quem deixar a criança, e a criança às vezes acaba ficando pulando, sabe, um rodízio assim de cuidadores, porque não tem com quem deixar essa criança. Essa é uma criança vulnerável. Por que ela é vulnerável? Porque ela não tem uma rede segura de proteção para ela. Ela tá uma hora na casa da avó, uma hora na casa do tio, uma hora na casa de uma vizinha, uma hora na casa do fulano, do ciclano. Então ela não tem assim pessoas, né, que sejam ali da rede de confiança, né, da rede de proteção dela, que vai estar ali o tempo todo. Ela fica realmente ali pulando de lado em lado. Então, essa é uma criança vulnerável. E entender que vulnerabilidade não é fraqueza, não é que essa criança seja fraca, mas é que essa criança não tem escolha. Ela tem que estar ali porque o pai e a mãe precisam trabalhar. E eu super entendo que esse tipo de situação é complicado. É difícil a gente apontar, você é pai e mãe que deixa sua criança ali abandonada, mas você não sabe qual é a realidade, né? Tem muitas questões envolvendo, questão financeira, questão emocional, enfim, tem várias questões que envolvem esse meio, né? Do porquê que a criança está nessa situação. Mas essa é uma situação. Outra situação de vulnerabilidade que as crianças acabam ficando mesmo sem ter escolha. Quando os pais adoecem, a mãe ou o pai, em caso de depressão, que precisa ficar internado, ou alguma outra doença, e essa criança novamente acaba sendo jogada ali de um lado para o outro, porque não tem uma rede segura ali que vai cuidar dela. Essa criança fica vulnerável. Agora, situações em que os pais são mais presentes, porém a criança ainda continua sendo vulnerável. Pais que bebem muito, perde ali a noção, a consciência, né, do que é um certo e um errado. A bebida e as drogas, ela tem um limiar muito assim tênue, sabe? Até um ponto ainda tem consciência, depois já começa a perder o bom senso e aí essa criança ela fica vulnerável. Outras situações em que a criança acaba ficando vulnerável, quando há muita briga dentro de casa entre os cuidadores. Por quê? Porque a criança ela se sente insegura. Se os pais brigam o tempo todo em casa, ela se sente insegura. E se ela não se sente segura dentro de casa, ela não vai se sentir confiante para contar para o pai ou para a mãe os problemas que estão acontecendo, as situações que estão envolvendo elas, justamente porque já tem uma carga de estresse ali, de confusão muito grande. Ela não quer acrescentar mais, então ela fica quieta. E esse ficar quieta, esse não conversar, coloca ela em vulnerabilidade. Por quê? Porque uma pessoa mal intencionada pode se aproximar dela, né, sendo ali um porto seguro e acontecer ali algum tipo de abuso, algum tipo de exploração, que essa criança não vai entender como, ele tá se aproveitando de mim ou algo do tipo, porque essa pessoa tá me dando carinho, essa pessoa tá me ouvindo, essa pessoa tá me amparando, ela não tá me deixando sozinha, ela sempre me agrada com presentes, ela me ama porque ela faz tudo isso para demonstrar o que ela sente e eu não tenho essa referência dentro de casa. Então essa pessoa é alguém que eu posso confiar. A criança ela não consegue distinguir isso, sabe? Ela não tem essa compreensão total. É uma criança que acaba ficando em vulnerabilidade. Então, o que torna uma criança mais vulnerável ainda? Falta de informação dos pais, dos tipos de vulnerabilidade, o que deixa, né, o seu filho vulnerável. Aqui eu dei 2, 3 exemplos, né, só, mas existem outros. Medo excessivo, aqueles pais que não amparam essa criança quando ela passa por algum tipo de trauma, algum tipo de medo, ou até mesmo alguma situação conflitante. Então essa criança ela fica com medo e ela não consegue contar isso para os pais.
pela questão, às vezes, dos pais já brigar muito, às vezes brigam muito com ela, então essa criança tem medo de falar e apanhar, essa criança tem medo de falar e os pais brigarem por causa daquilo. Então, o medo que a criança sente também, né, deixa ela vulnerável. Ambientes hostis, né, que é essa questão de ambientes de briga ou muita pobreza, aí a criança acaba ficando de um lado para o outro porque os pais não têm condição de cuidar, essa criança acaba ficando em vulnerabilidade. E a falta de carinho e contato, sim. Nós somos seres que precisam de contato físico, nós precisamos de contato de tato, de colo, de carinho, nós precisamos de conversas agradáveis, sabe aquela conversa assim que te abraça, que só de você ouvir, só de você estar ali conversando, compartilhando, você já se sente acolhido? Nós precisamos disso. E quando dentro de casa a criança ela não recebe isso, ela não tem esse momento de conexão com os pais, essa criança ela fica vulnerável, porque é aquilo que eu falei, chega uma outra pessoa que faz parte do convívio dessa criança, mas que está mal intencionada, e ela vai se aproximando, ela vai trazendo ali presentes, confortos, coisas que podem confundir a mente da criança, e confundir no sentido realmente disso, confundir o que é carinho, o que é respeito, o que é cuidado, com um aproveitamento, né, um abuso. Essa pessoa abusa, mas ela também cuida, então eu prefiro ter o cuidado, né, e aceitar ali o abuso. E isso não é consciente, isso não é pensado, não, eu vou fazer dessa forma, isso é inconsciente. E muitas vezes é manipulado, muitas vezes o abusador ele manipula a cabeça da criança de tal forma que ela acha que isso é normal acontecer e que tá tudo bem, e ela não consegue sair disso, ela não consegue buscar ajuda. Então, o vídeo de hoje é mesmo assim uma informação, né, pra gente que pensa nos nossos filhos, que se preocupa com o desenvolvimento deles, com a segurança deles, né? Nós não queremos que os nossos filhos sejam vulneráveis, nós não queremos que os nossos filhos fiquem em situações como essa, mas a gente precisa conhecer quais são as situações que colocam os nossos filhos em risco, e se alguma dessas situações é uma realidade na sua casa, eu convido você a buscar uma ajuda, a buscar um auxílio, a buscar algo que possa mudar essa realidade. Se for conflitos entre o casal ali na vivência, busquem terapia, busquem conversar sobre isso, busquem trazer consciência sobre isso. Uma vez que você tem consciência das coisas que estão acontecendo e das consequências que elas vão ter, porque lembra, novamente, a vulnerabilidade, ela é consequência na vida da criança, consequência de escolhas que podem ter sido intencionais ou não, feitas por aqueles que cuidam e que protegem. E se a sua criança está em vulnerabilidade, é tua responsabilidade sim mudar essa realidade da vida dela, porque você é o responsável, o cuidador por ela, tá bom? E eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que de alguma forma essa informação possa trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de luz, né, para tua casa, para tua família. E se tiver algum comentário, alguma coisa que você gostaria que a gente falasse um pouco mais a respeito, pode comentar, fique à vontade. E eu espero vocês no próximo vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre como criar os nossos filhos de forma segura, que eles se sintam seguros. Um grande abraço!